Olá mais uma vez, como vão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer mais um pouco de derivadas parciais. No caso é a parte 2, onde nós vamos prosseguir com exemplos de como derivar na prática. É importante que as derivadas parciais são definidas através de limites. E esses limites mostram que a derivada parcial em relação a x, por exemplo, que está aqui na sua tela, ela é fácil de fazer porque a derivada em relação a x, o termo y funciona como sendo uma constante. E no caso da derivada em relação a y, pela nossa teoria, todo o que tem x funciona como uma constante. Então, nesse caso da função z igual a x ao cubo, multiplicado pelo seno de x quadrado y, a derivada em relação a x é um pouco mais difícil. Por isso, nós vamos começar com a derivada em relação a y, que é mais fácil. X ao cubo aqui é uma constante, como se fosse o número 3. Então, vai ficar x ao cubo vezes a derivada desse fator daqui, seno. Então, a derivada de seno é cosseno dessa pessoa aqui, x quadrado y. Pela regra da cadeia, eu devo multiplicar esta parte pela derivada de x quadrado y. Mais uma vez, x quadrado y é produto de uma constante x quadrado por y. A derivada de y em relação a y é 1. E vamos ficar simplesmente com x quadrado. Então, a resposta vai ser x à quinta cosseno de x quadrado y, ok? Agora, a derivada em relação a x é mais complicada, porque isso aqui é um produto, como nós dissemos. Então, nós vamos ter deriva o primeiro, 3x quadrado, mantém esse segundo fator, seno de x quadrado y. Nós estamos usando a regra do produto, de cálculo 1. Mais da fórmula do produto, mantém este pedaço, x ao cubo, vezes derivada agora do seno de x quadrado y. Aqui é x quadrado y, hein? Atenção, hein? Derivada de seno de x quadrado y é cosseno de x quadrado y multiplicado agora pela derivada deste termo em relação a x. Nós estamos derivando em relação a x, vejam aqui. A derivada em relação de x quadrado é 2x, y é constante, logo fica 2xy. Ok? Então aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos agora fazer mais um, para não ficar muito pouco. Fazer mais esse outro exemplo, apagar essa parte também. E vamos fazer mais um exemplo, talvez agora com exponencial, né? Exemplo 2. Vamos derivar uma função do tipo exponencial com agora y ao cubo, multiplicando o exponencial de xy, por exemplo. A derivada em relação a x, nesse caso é mais fácil, porque não se trata de um produto. Esse fator é constante, então ele fica y cubo. E vamos derivar a exponencial. Exponencial de elevado a xy, pela regra da cadeia, vai ser ele mesmo vezes a derivada de xy em relação a x. Derivada de xy em relação a x é somente y. Ficamos então com y à quarta elevado a xy. Nesse caso, a derivada em relação de z em relação a y, nós temos agora um produto.
porque aqui tem y e aqui em cima no expoente tem y. Logo, a derivada vai ser 3y ao quadrado. Mantém esse elevado a xy, mais mantém agora o primeiro e vamos derivar a exponencial em relação a y. A derivada de exponencial é ela própria. Pela regra da cadeia, vamos multiplicar pela derivada de xy em relação a que variável? Y. Derivando isso aqui em relação a y, x é constante, y é uma variável. A derivada de y é 1, então ficaremos com apenas x. Estas são as respostas dessas derivadas no exemplo 2. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até mais.